A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. 15 de 1 de 2024. Agentes públicos, regime jurídico único. Lei 8.112, 1990 e suas alterações. Título: Capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2º. Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1º do provimento, seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público: 1. A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5º. A idade mínima de 18 anos. 6º. Aptidão física e mental. Primeiro parágrafo. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professor técnico e cientista estrangeiro, de acordo com as normas e procedimentos dessa lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos passa-se mediante auto da autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento do cargo público: 1. Nomeação. 2. Promoção. 3º. Revogado. 4º. Revogado. 5º. Readaptação. 6º. Reversão. 7º. Reaproveitamento. 8º. Reintegração. 9º. Recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á: 1. Em caráter efetivo, quando se trata de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 2º. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargo de confiança vago. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo da atribuição do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10º. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de prova ou de provas e títulos, obedecido à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Seção 3. Do concurso público. Artigo 11º. O concurso será de prova ou de provas e título, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção dele expressamente prevista. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior,
com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse do exercício. Artigo 13. A posse dá-se pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Primeiro parágrafo. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado na publicação do ato de provimento. Segundo, em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prevista no inciso 1, 3 e 5 do artigo 81, afastado na hipótese do inciso 1, 4, 6, 8, a linha A, B, D, E e F, 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Terceiro, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Quarto, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Quinto, no ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio de declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contado da data de posse. Segundo, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de designação para a função de confiança não entrar em exercício no prazo previsto nesse artigo. Observado o disposto do artigo 18. Terceiro parágrafo. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado servidor compete dar-lhe exercício. Quarto, o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promove o servidor. Artigo 18. Servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contado da publicação do ato para retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.